Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler o versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias 33:3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos gratos, com o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede, de estar aqui na casa do Senhor para louvar e para bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias 33:3, irmãos? Apenas um versículo. Glória a Deus. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite, irmão, para nós poder clamar, a misericórdia do Senhor. Irmãos, estamos passando esse momento, que a palavra do Senhor nos revela o cumprimento, irmãos, que está se cumprindo, momentos difíceis, e virá momentos mais difíceis ainda. Por isso, irmãos, vamos clamar ao Senhor, porque só Ele é o nosso socorro, só Ele que vai nos ajudar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Te louvo, ó Pai, te agradeço por esta oportunidade de mais uma vez, ó Pai, poder estar aqui na tua presença para louvar e agradecer o teu nome. Senhor, vem abençoar a tua igreja, abençoe esse culto, ó Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já está presente aqui, ó Pai. Senhor, fica conosco, abençoando, falando conosco através dos louvores, ó Pai, e através da tua santa palavra. Senhor, fala em cada coração, ó Pai, porque todos nessa noite, ó Pai, está aqui com um propósito de te adorar, Pai. Senhor, fica conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nesse momento estar
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, neste momento, quero passar a direção do culto para o pastor Fábio, né, irmãos? Para ele dar continuidade no culto nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade que nós aqui estamos nesta noite, reunidos para louvar e exaltar o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus, irmãos, por nós, nesta noite de domingo, estamos aqui junto com o departamento feminino nesse culto, na direção do departamento feminino. E eu gostaria, irmãos, de deixar um versículo aqui para a meditação da igreja, que está em João, capítulo de número 15, versículo de número 1, que nos diz assim: Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Que nós venhamos estar enxertados em Cristo Jesus, que nós, como já nos lembrava que éramos, fomos cortados e enxertados em Cristo, e hoje nós somos uma nova criatura, um novo ser, lavado e redimido no sangue do Cordeiro e esperando o arrebatamento da igreja, esperando o Senhor se manifestar nas nuvens de glória. E antes de eu retornar a palavra à pastora Lourdes, que é responsável pelo departamento, eu gostaria de usar uns segundinhos da oportunidade para deixar um comunicado à igreja. Nós estamos, irmãos, agora no próximo mês de outubro, nós vamos ter as eleições para governador, senadores, deputados, presidente da República. E assim como nós, há 2 anos atrás, tivemos um posicionamento referente às eleições municipais aqui no nosso município de Colombo, nós também temos o mesmo posicionamento como igreja. Nós não estamos levantando nenhuma bandeira política aqui em nossa igreja. A nossa orientação como servos de Deus é a seguinte: ore. Você conhece a Bíblia? Se você não conhece a Bíblia, é bom você conhecer, porque a palavra do Senhor nos diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. E se nós, como cristãos, não temos por hábito de estudar a palavra de Deus, meditar nela, nós estamos mais suscetíveis ao erro. Por natureza, o homem caído, ele erra constantemente. E nós que aceitamos a Cristo, vivemos uma vida, procuramos viver segundo a vontade de Deus, que agrada a Cristo Jesus. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós estamos errando. Então, nós temos hoje candidatos à presidência, temos candidato à reeleição, temos senadores, deputados, governadores, e nós aqui como uma igreja, nós não levantamos nenhuma bandeira falando: irmão, vote em X, irmão, vote em Y. Assim como Cristo
através do Espírito Santo, ao nós ouvirmos a palavra do Evangelho, o Espírito Santo de Deus nos convenceu do juízo do pecado e da justiça de Deus. Assim nós cremos que o Espírito Santo de Deus estará direcionando os irmãos na hora de apresentar o seu voto. Como nós falamos, procura saber quem são os candidatos, procura saber os projetos que eles apoiam, o que eles deixam de apoiar e o que eles querem para o futuro do nosso país. Apresente diante de Deus e peça ao Espírito Santo que lhe oriente. Hoje eu recebi uma mensagem no meu celular que eu fiquei muito triste. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim: pastor, tudo bem? Tudo bem, querido. O senhor recebeu os panfletos, o material do candidato fulano de tal? Eu falei para ele: ô irmão, para o Senhor, não me leve a mal, mas alguém da igreja fez algum pedido de material de político? Pode, por favor, me informar quem que fez esse pedido em nome da igreja? Aí ele demorou um pouco para me responder, falou: não, é que o seu contato está aqui, a gente acho que mandou alguma coisa. Eu falei: mano, eu te conheço de tal lugar, de tal igreja, e nós aqui, igreja, nós não aceitamos mandar material de santinho, tal. Aí ele falou: se o pastor falar o nome do fulano e apresentar ele. Eu falei: irmãos, me desculpa, mas nós aqui como uma igreja, nós não fazemos isso. Nós não temos esse posicionamento. A nossa orientação bíblica é para que o povo ore e busque a Deus segundo a sua palavra, e apresentamos a palavra de Deus, que é a verdade. Agora, levantar uma bandeira num culto de igreja, nós não fazemos isso. Nem eu e o pastor João, as demais pastores aqui da igreja, falam e tocam em nome de político, porque aqui não é ambiente de nós tocarmos em nome de político. Esses dias veio uma moça aqui que é candidata e ficou na porta da igreja ali entregando santinho. Acho que pensou que eu ia dar oportunidade. Aqui, ambiente de culto é ambiente de culto. Venha, participe do culto, é bênção, mas oportunidade, essas coisas não tem. Porque nós temos esse posicionamento, irmão. Nós já vivemos um momento que foi feito muito politicagem com o nome da igreja. E vendido, irmãos, como se fosse um evangelho ou qualquer coisa, usando. Então, aqui nós não temos esse procedimento, irmãos. E eu vou até fazer um pouco algo a mais. Quando tiver alguma coisa assim, essa semana eu vou colocar um encarte ali na porta da igreja. Porque nós vamos ter alguns eventos aí para frente, e eu vou colocar bem, por favor, se você veio aqui representando XY, ok, você é mais do que bem-vindo em nosso meio. No final do culto, se você for fazer algum trabalho, faça por favor depois da calçada, ali onde fica o estacionamento do carro. Não faça dentro do ambiente da igreja religiosa. Então, eu peço aos irmãos que busquem a Deus na oração. Assistam, busquem a verdade, busquem votar com consciência, com percepção, porque o que nós buscamos? Nós buscamos o reino de Deus, anunciar o evangelho a toda criatura. Uma das coisas que eu, como cristão, entendi e compreendi, que a palavra de Deus vai se cumprir em nossos dias ou nos futuros. Ela vai se cumprir. Ela tem que se cumprir, porque nós levantamos a nossa mão dando a nossa aceitação ao evangelho de Cristo. Então eu sei, irmãos, que talvez possa ser o nosso tempo, dos nossos filhos, ou filhos dos nossos filhos, é assim sucessivamente, até Cristo voltar em glória. Muita coisa vai acontecer.
Nós, como uma igreja, podemos proibir ou fazer algo para que não aconteça, irmãos. Não adianta a sua oração, não adianta o seu jejum para tentar fazer com que a palavra de Deus não se cumpra. Ela vai se cumprir, ela precisa se cumprir, porque o próprio Cristo falou: eu vou para cumprir conforme as Escrituras diz ao meu respeito. Então, se a igreja vai passar por perseguição, a palavra diz que nos últimos dias terá perseguição. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças para nós vivermos o Evangelho de Cristo e levar o maior número possível de pessoas a terem um encontro com Cristo através do Espírito Santo, agindo na vida da pessoa através da nossa vida. Então, irmãos, nós aqui como pastores, eu tenho o meu voto. Cada um dos senhores que aqui estão tem o seu voto. São livres, o artigo 5º da Constituição, todo mundo fala, todos nós somos iguais, livres. Em Cristo Jesus nós temos liberdade, mais ainda, e que nós usemos essa liberdade que nós temos em Cristo para andar fiel e piamente nos seus caminhos nessa terra, em meio ao mundo conturbado. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. E quero fazer uma oração nesse momento, apresentando a cada um dos senhores que aqui estão, apresentando o nosso município, o nosso bairro, para que o Senhor, segundo a sua justiça, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, haja em nossa vida. Que o Senhor coloque a sua mão nesse meio político, nessas instituições, sobre os candidatos a X cargos, que são cargos de grande relevância em nossa sociedade, que uma assinatura deles muda, abençoa ou traz pessoas em cárcere, em cativeiro, independente de quem que seja. A assinatura deles faz muita diferença na vida da população de uma maneira geral. Então vamos orar, irmãos. Pai querido, nós oramos nesse momento. Pai, eu apresento todos os irmãos, membros, congregados, visitantes, obreiros, líderes, crianças, jovens. Apresento o nosso município, apresento o nosso estado, apresento o nosso país, Senhor, a nossa nação diante de Ti. Pai querido, sabemos que muitas guerras estão travadas, Senhor, no mundo espiritual e no mundo material, e nós como cristãos, Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, nos guarda debaixo da Tua palavra, e que nós, Senhor, venhamos votar, Senhor, com sabedoria, buscando e pedindo a Sua direção e orientação. Pai querido, nós não sabemos quem há de ganhar, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e todas as coisas está debaixo da Tua autoridade e da Sua vontade. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos, nós Lhe bendizemos, exaltamos o Seu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nome do Senhor? Faça a palavra da nossa pastora nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nesse momento, eu queria convidar aqui na frente a nossa irmã Luciana, né? Ela vai fazer a administração das ofertas, né, irmã Samuel? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, né? Da casa do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, coloque de pé, vamos receber a serva do Senhor, né? Ela vai estar orando. E logo em seguida, a nossa irmã Matilde também está orando para receber a mensageira desta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Tá bom, capaz desse ano, hein? Amém. Não sou bom para ministração de ofertas, não, viu, irmãs? Mas vou contar um testemunho para a edificação dos irmãos, né? Você que não é contribuinte
da igreja que não contribui. É bênção contribuir. Eu sempre fui uma dizimista fiel com Deus. E teve uma vez que aconteceu um acidente com meu esposo e deu perda total no carro, e nós ficamos devendo o carro e ficamos devendo ainda a prestação do cartão, e eu fiquei muito abalada. Eu dobrei meu joelho no meu quarto e falei: Jesus, nós estamos devendo o carro e agora o carro deu perda total, e a pessoa que bateu simplesmente disse que não tinha condições de pagar. E eu sou fiel ao Senhor em tudo, tanto no dízimo quanto, com o Senhor também, nas minhas ofertas. E Deus me honrou naquele momento que o Senhor preparou, que o carro que o Senhor nos deu depois, Ele nos deu. Nós não pagamos um centavo nesse carro, Ele nos deu. Então é tudo bênção do Senhor, então é para edificação da igreja, Se não é dizimista do Senhor, o ofertante, faça um propósito com Deus nesta noite. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença neste momento, Senhor. Pedindo, Senhor, que você venha abençoar, Senhor Jesus, que a cada um dos Teus servos, Senhor Jesus, querido, que vão contribuir na Tua casa, Senhor. Aqueles, Senhor, que também não podem contribuir, ó Pai, mas o Senhor conhece, Senhor Jesus, o coração de cada um, ó Pai querido. Senhor, venha abençoar, Senhor, também da mesma forma, Senhor Jesus, querido. Venha abrir as portas para aqueles que não estão empregados, Senhor Jesus, querido. E venha abençoar, Senhor, a cada um nesta noite, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos? Temos que fazer prova com o nosso Senhor. A irmã Matilde está orando, Em seguida já vamos receber a serva do Senhor que vai trazer a palavra nessa noite. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Só dar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E alguém que já jantou hoje aqui? Não. Ainda não, Então vamos comer do manjar celestial que o Senhor vai nos proporcionar agora. E vamos agradecer a Deus por essa comunidade. Sabemos que a irmã já está na mão do Senhor. Sabemos que Deus vai usar conforme Deus quer. E falar em cada coração segundo a vontade e o desejo de cada um, mas simplesmente a vontade do Senhor vai ser cumprida. Amém? Então vamos orar, irmão, em favor da irmã, para que Deus possa usar muito. Papai querido, mais uma vez a tua presença estamos aqui, Senhor, com a tua serva, Papai querido, para transmitir a tua santa e preciosa palavra. Abre a janela do céu, Senhor, e venha contemplando. Papai querido, abençoe ela, Senhor Jesus, que ela venha trazer, Senhor, e fazer a segunda vontade dos teus olhos, do teu coração, Papai. Usa ela, Jesus. Usa sobre, Senhor, todo o querer, toda a vontade do teu coração, Jesus. Que ela seja uma pessoa enviada, Papai querido, que venha, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor pôr no coração dela, Papai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço também, Senhor, por esta oportunidade. Aqui eu agradeço, Senhor. Fica conosco, Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Poder se sentar, irmãos. É uma alegria poder estar mais uma vez juntamente com essa amada igreja. Obrigada, pastor Fábio, pelo convite corajoso. Já faço parte da família, Já nem fui apresentada mais, ó. Que bênção, Mas para a gente é uma honra, uma alegria. Nosso pastor Vilmar mandou um abraço, E prontamente ele sempre nos apoia, nos orienta para que vá com a bênção dele, Que venha ao meu esposo, que está sempre disposto a largar tudo para estar aí comigo, que é bênção. E a minha companheira Elisama, que fiel, está sempre do meu lado, Deus tem levantado pessoas para me auxiliar nesse caminho. Eu gostaria de meditar juntamente com a amada igreja em Tiago, capítulo 5, versículo
versículo 17 e o versículo 18. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Amém. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Tiago fez uma menção a Elias no Novo Testamento, e isso aconteceu, essa passagem aconteceu 9 séculos antes de Cristo. Então veja o tempo que passou, né? Aproximadamente aí mais de 900 anos antes de Tiago estar na terra, né? Que aconteceu. A passagem de Elias se encontra em 1 Reis. A gente vai meditar um pouquinho, né, sobre a vida de Elias, e da passagem até que ele fez essa oração para que não chovesse, até o momento que novamente Deus abre as comportas dos céus e faz chover sobre a terra. Amém? Então todos conhecem, né, a vida de Elias. É comum, até quando a gente trabalha com o departamento infantil, Elias é o mais utilizado, porque Elias teve várias passagens na vida dele que ele presenciou, e ele foi um canal de bênçãos, né? Então Elias tem muita história para contar, né? Muita história mesmo, e histórias que trazem teatros muito lindos, desenhos muito lindos. Então por isso que é muito utilizado, né? No departamento infantil é onde a gente está aprendendo. Então todos aqui já devem conhecer a vida um pouquinho de Elias. Mas eu quero meditar com os irmãos em 1 Reis, capítulo 17, né? Eu vou falando aqui, lendo e compartilhando com os irmãos. Diz o seguinte, a primeira menção, né, que fala sobre Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos sobre segundo a minha palavra. Então, amados, se a gente for buscar historicamente a vida de Elias, no contexto bíblico, se a gente buscar dentro da Bíblia algumas informações, a gente não vai ter histórico, a gente não vai ter assim, Elias nasceu, cresceu, como foi a formação dele. Não tem. Deus traz Elias num contexto em que estava todo Israel, estava se passando por Israel, no reinado de Acabe e Jezabel, e ele simplesmente traz. Então não tem nada do passado. Então a gente não sabe o que se passou com Elias até o momento que ele se posiciona perante o rei para falar o que Deus tinha mandado, né? Então, se a gente parar para pensar só nesse contexto assim, não importa o passado, importa o que passou. O que Deus quer com a gente é no presente. O que passou, passou. É daqui para frente. O que vai nos fazer ir para o céu e seguir o caminho não é o que a gente fez ontem, é o que a gente está fazendo hoje para colher amanhã. É assim a nossa vida. Então o passado que já passou, né, a gente fala assim, tantas coisas aconteceram no passado, eu fiz. Passado não vai levar para o céu. Elias não teve passado registrado, ele teve um presente registrado na Bíblia. Aleluia. Então, da onde ele veio, quem era o pai dele, se tinha posse, se não tinha, se tinha estudo, se não tinha, Deus deixou de lado. Naquele momento, Deus levantou Elias naquela situação em que se encontrava Israel, no lamaçal de idolatria. Deus levanta ele, porque ele estava apto
ele estava preparado. Né? Elias foi levantado porque ele era um remanescente. Ele se manteve firme. Então eu digo assim, amados, a gente pensar um pouquinho. Deus quer da gente agora. Agora, para colher amanhã. Nós temos que viver o hoje pensando no futuro. A gente não vive com lamúrias do passado. O que passou. É daqui para frente. Se Deus nos permitiu estar aqui hoje, é porque o nosso lugar é ali em frente. O que Deus quer com a gente é de hoje para amanhã, não é de ontem. Porque a nossa vida é um piscar de olhos. Até a gente vindo aqui, eu estava conversando, a Melisana trouxe um fato para a gente que uma amiga nossa perdeu um familiar de 24 anos, a vida dele foi encerrada ontem. Então o futuro dele acabou, findou. Deus tinha que trabalhar na vida dele até ontem. E nós ainda temos o hoje para amanhã, para trabalhar, para ter a nossa esperança do céu. E logo que a gente chegou aqui, o pastor Fábio ainda levantou, conversando com o Samuel ali fora, falando assim, glórias a Deus, porque o Senhor ainda não voltou. Estamos esperando, isso é a nossa esperança, a nossa alegria, que Jesus está voltando, que Ele ainda não voltou. E a nossa preparação é ser usado agora, como Elias foi usado, porque ele era um homem semelhante a nós, ele não tinha superpoderes, ele não foi algo projetado lá, trouxe do céu, o Senhor veio como um anjo, ele era um anjo, não, ele era homem como nós, humano, falho, com todas as dificuldades que nós temos hoje, mas ele se prontificou a atender o ide de Jesus. E olha aqui, o Senhor levanta ele e coloca ele para ir lá de cara com o rei, para falar assim, olha, não vai chover sobre a terra. Por que o Senhor faz isso, sabendo que o povo que ele tinha escolhido era Israel? Israel é a cidade, né? O povo escolhido, e o povo se desviou. Seguiram os trajetos, seguiram os pensamentos que Jezabel trouxe, de idolatria a Baal. E o povo se desviou do caminho. Aí vem o Senhor, traz Elias e coloca de frente para o rei e fala assim, ó, não vai chover sobre a terra. Por que o Senhor faz isso no meio daquela tempestade toda? Porque Baal era considerado o deus da fertilidade. Então, as pessoas estavam tão idolatradas a Baal que se chovesse na terra e desse fruto, ele... Baal, não era Deus. Por isso que o Deus vai lá e não. Então, se ele é o dono, nós vamos cessar o que eu posso para provar para os ainda que estavam titubeando em dois pensamentos para ver, poxa, eu preciso acordar e voltar para o caminho, porque não é Baal que determina que caia chuva, é Deus. Aleluia. E quando Elias faz isso, ele se posiciona conforme o Senhor manda, fala para Baal, e ele fala, não vai chover, não caiu uma gota. Uma gota. E vai mexer justo com quem, né? Com a dita cuja Jezabel. A gente sabe que era coisa feia, né? Ou bichão. Que a gente vai ler aí, é uma das mais terríveis, né? E gostava de matar e correr atrás, e o povo ficava com medo de seguir o que ela mandava. Mas por 3 anos e 3 meses não choveu. Nesse tempo, né, que o Senhor determinou, Elias se posiciona perante o rei, fala isso, o Senhor manda Elias se esconder. Não é assim a história? O Senhor manda ele se esconder perto de um ribeiro de Queri. Nesse tempo que ele fica escondido, né, seca, não tem água, porque o tempo passa e não chove, mas o Senhor mantém água fresca para ele. Comida fresca todo dia, de manhã e de tarde.
E olha assim, ele usa ainda das coisas que inacreditáveis, né? A gente poderia questionar assim, Jesus tocou no coração de alguém lá, um remanescente ainda, tocou na vida do Samuel. O Samuel fazia uma cestinha de pão e ia levar todo dia para Elias, que estava escondido, porque Deus mandou ele. Não, o Senhor já mandou ele para um lugar bem distante. E quem é que ia levar para ele lá comida? O que a gente alega como sendo, né, impossível. Corvos. O que corvo se alimenta? Ele come pão? Não come pão, né? Ele come carniça, comida, né? Carne apodrecendo. Essa é a alimentação de um corvo. Então ele pega algo que é sobrenatural. Se a gente pensar na imundície que é o corvo, e o corvo ser utilizado por Deus para trazer comida fresca, pão fresco, todo dia, de manhã e de tarde, é algo assim. Alguém poderia justificar assim, não, mas foi algum pássaro que pegou um pão da vizinha e trouxe para ele, uma migalha caiu. Não tem justificativa lógica para a gente, ser humano, do que Deus fez para manter Elias escondido, porque Jezabel queria matar ele, e o Senhor protegeu, escondendo Elias, fornecendo água fresca, sabendo que não tinha mais água sobre a terra, comida fresca, utilizando corvos, que é algo sobrenatural. Milagrosamente ele manteve Elias por 3 anos. Não foi um dia, não foi 2, foi muito tempo, gente. 1 ano são 365 dias. E o Senhor manteve ele durante 3 anos nessa rotina. E Elias se manteve lá quietinho, obedecendo a voz do Senhor. Enquanto isso, a terra estava seca. Não tinha comida mais. Israel passava pela pior situação que se podia imaginar. Os celeiros estavam vazios. Toda a colheita que tinha sido feita não foi administrada, então não tinha mais comida. A morte começou a passar por todos os lugares. As pessoas começaram a morrer, porque não tinha mais comida. Então o que mais tinha começou a ter, né, em todas as cidades, viúvas e crianças. Porque as pessoas acabam, o pai se sacrificando mais, ele que ia lá na batalha, tentar plantar, tentar colher, e acabava morrendo mais rápido. Por isso aumentou casos de viúva. E a responsabilidade de cuidar das viúvas, quem era o responsável? Já não tinha mais. Aí elas tinham que se preparar, porque a morte estava batendo a porta também. Foi nesse instante que o Senhor, então, seca o ribeiro, porque chegou o tempo de Elias sair. O tempo do Senhor já estava se cumprindo. Elias sai e chega. Deixa eu ver bem certinho o nome da cidade. Serepta. Quando ele chega na cidade de Serepta, ele encontra uma viúva que tinha perdido seu marido devido à seca, devido à falta de chuva. Essa mulher, ela estava preparando-se para morrer. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer a última refeição. E quando Elias chega na casa dela, né, e Elias pede, traga-me de comer. Eu acho que ela deve ter pensado assim, mas eu só tenho para mim e para o meu filho, né? O que eu vou fazer agora? E esse homem chega e vem pedindo comida, mas mesmo assim, ela foi lá, se dispôs,
fez o pão, o último pedaço de pão, bolo, né, que ela tinha para fazer para ela e para o filho dela. Ela serviu Elias. E Elias orou, abençoando aquela casa. E nunca faltou mais farinha e azeite. Aleluia. Glória a Deus. Né? Essa mesma viúva, com o passar dos dias, o filho dela vem falecer. E ela já não sabia mais o que fazer. Deus tinha preparado um milagre, tinha realizado um milagre dentro da casa dela, e agora o filho dela morre. Então ela volta desesperada, correndo aos pés de Elias e fala: meu filho morreu, e agora? O que eu faço? Olha, um pouquinho de história já foi quanto Deus já fez na vida das pessoas através de Elias, porque ele estava concentrado naquilo que Deus queria na vida dele. E Elias então se dobrou em cima do corpo desse menino, pediu ao Senhor, e o Senhor ressuscitou. Elias orou para não chover, Aleluia. orou para multiplicar o pão e agora ressuscitar o menino. O quanto Deus tinha na vida de Elias. E é lindo ver, né? Em tão pouco tempo no trajeto, porque ele estava no caminho, ele estava fazendo o que Deus tinha pedido, o Senhor ia. Ele simplesmente falava, o Senhor atendia. Elias estava com a ligação direta com os céus. Bastava levantar a mão, o Senhor já mostra: meu filho Elias, deixa eu ver. De tanta intimidade que ele tinha, mas lembrando, era homem como eu e você. Não tinha superpoderes. Ele não era diferente do que eu sou, do que você é. A disponibilidade dele era estar debaixo da proteção, do direcionamento de Deus. Porque a gente pensa assim, né, deixando um pouquinho assim, muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas eu vou falar o que eu quero. Não é o que a gente quer que a gente tem que falar. É aquilo que o Senhor coloca aos nossos corações. Porque uma palavra lançada, ela tem tanto poder, mas tem tanto poder, que o Senhor nos deu o discernimento de pensar antes de falar. Porque ela tem tanto poder para abençoar ou para amaldiçoar uma pessoa, que isso é de responsabilidade nossa. Como diz, né, a gente estava domingo passado na pregação na nossa igreja, e o irmão estava falando sobre as mídias sociais, e ele estava falando da questão do poder da língua como flecha na mão do arqueiro. E se a gente pensar no poder que tem as nossas palavras como flecha na mão do arqueiro, a gente parava para pensar um pouquinho mais antes de falar. Né? Como podem manar dois tipos de água da mesma fonte? Como pode a gente falar que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai te abençoar, e daqui a pouco ali do lado você e parece cristão, porque a língua, né, é mais afiada do que o pensamento. Eu falo: meu Deus, o que eu falei? E tudo que a gente fala é tão importante que as pessoas não lembram da gente pelo nosso comportamento da vida inteira. Ele lembra por uma palavrinha. Eu vejo hoje em casa, o Samuel estava a minha menina, e de repente ela falou alguma coisa assim, ela mencionou, e eu falei assim: mas você não deveria ter falado assim, né? Eu estava repreendendo ela. Ela falou assim: mas você fez, mãe, você falou, mãe. Então tudo aquilo que eu estava falando para ela caiu por terra, quando ela falou assim: mas você falou.
E eu não falei naquele instante. Eu já tinha falado há um tempo atrás. Mas ela me desestabilizou tanto pelo que eu falei, quando ela falou assim, mas você falou. E daí assim, lancei a palavra. A palavra já foi, não tem mais como eu pegar e trazer de volta e falar assim, não, filha, mas não é assim. Me perdoe. Não. Errei. É assumir que eu errei, mas eu lancei uma palavra errada. E ela lançou de volta para mim. Porque eu não pensei quando eu fui falar. E isso acontece assim constantemente nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente acha que está debaixo da direção, mas a gente dá uma desviadinha ali, titubia no pensamento quando fala. E principalmente a gente que fala muito, né? Em sala de aula a gente fala muito. Meu Deus, preciso rever o que eu falei? Desculpa, gente, não é bem assim. Vamos. Então, se a gente não tem o controle daquilo que fala, a gente perde tudo que você plantou por uma palavra errada. E como é que a gente vai falar assim, Senhor? Como Elias fez? Não chova sobre a terra. Se a minha boca não está com o pensamento direto, meu pensamento com o Senhor, aí cai por terra tudo. E eu lembro, né, me fez lembrar agora, logo que eu comecei a trabalhar, eu recém-casada, recém-vinda para cá, com 23 anos, e a gente, né, 23 anos, está no auge de tudo. Eu caí numa escola onde não tinha uma pessoa cristã, né, assim, eram cristãos, católicos, né, mas não tinha nenhuma evangélica, era só eu, e você fica meio assim, né, eu falava que eu era crente, tudo, mas eu não exercia a minha fé. Então, se eu via alguma coisa lá, eu ficava, Jesus tem misericórdia, mas em pensamento, nunca me posicionei como cristã em algumas situações, né? E uma vez uma amiga estava conversando, e ela falando assim, nossa, Cíntia, eu queria tanto conseguir trazer o meu padrão, né, para essa escola. Só que não tinha vaga na escola que eu trabalhava, não tinha vaga para aquela professora, para aquela disciplina. E ela falou assim, mas eu queria tanto. E eu fui tomada assim, no ímpeto, eu falei assim, mas vamos orar que vai dar certo. Daí eu lancei aquela palavra, mas no meu pensamento assim, eu lancei a palavra para ela. E quando chegou em janeiro, e eu voltei a vê-la, ela falou assim, Cíntia, viu o que Deus fez? Aí eu fiquei assim, o que Deus fez? Eu consegui vir para cá. Eu falei, mas como? Ela falou assim, não sei, só sei que deu certo. Daí ela falou assim, mas foi porque você falou que ia orar, que ia dar certo. E eu orei e falei, né? Ela falou assim, eu falei assim, mas a Cíntia falou que ia dar certo, Senhor. Então muitas vezes assim, a gente é usado para determinar uma bênção na vida das pessoas, mas vocês são um canal. É só o Senhor te usando, porque você, naquele momento a tua sintonia com os céus está aberta. E eu determinei aquilo na vida dela, ela conseguiu transferir o padrão dela para lá. E sempre que eu vejo ela falar assim, olha, eu consegui porque, né, você falou. E ela começou a frequentar a igreja depois daquilo. Não foi essa ação em si que fez ela ir, né, buscar, ela já tinha outras. Não fui eu que evangelizei ela, né? Mas eu sei que naquele momento foi uma flecha lançada no momento certo, que atingiu o coração dela. Né? E até hoje, veja, já fazem 19 anos que isso aconteceu. E há 5 anos atrás eu voltei para essa mesma escola, e já fazia mais de 10 anos que eu não via ela, né? Quando ela me viu, ela falou assim, olha, eu lembro até hoje que eu vim para cá porque você falou. Então são coisas assim que Deus nos permite, mas você só consegue que isso aconteça na tua vida se naquele momento você está direcionado. Aleluia. E o Senhor usa. Ele usa quem Ele quer, da forma como que Ele quer. Né? Assim como Ele usou Elias. E foi algo tremendo que eu quero concluir, trazer, né? Passando tudo isso, o Senhor manda de novo Elias, depois de 3 anos. Veja, 3 anos de seca, 3 anos que Jezabel está tentando matar Elias, porque Elias está escondido, o Senhor foi guardando, livrou ele de todo mal, e coloca de novo Elias perante
né? Perante de novo Acabe. E nisso, nesse colocar de novo, Acabe manda então, vamos juntar todos os adoradores de Baal aí, vamos juntar todos os mensageiros, vamos então fazer uma oferenda aí para Baal, né? Vamos disputar então. Quem quer o bambambam daqui? Coloca Baal e Deus na mesma condição. Aí Elias, sendo remanescente, né, fiel a Deus, se posiciona. Então vamos lá, subiram todo mundo para o Monte Carmelo. Lá coloca então 400 adoradores de Baal, né, para clamar para Baal que faça chover, né, que caia fogo. E Elias até se coloca como instigando, né? Adore mais, acho que ele está tomando banho. Adore mais, né? Grite mais alto, clame mais alto. Só que os camaradas que vai fazer lá, os profetas que fazem o altar de Baal, eles fazem de qualquer jeito, né? Junta tudo. O importante para eles lá não era o altar, o importante era a quantidade de pessoas, né? Ele coloca assim, tem 400 profetas aqui que vai adorar Baal vai escutar e vai atender, não importa do jeito que está. Faz a oferenda deles e fica um tempo lá, clamando, e Baal não responde, porque Baal não é Deus. Como é que Deus vai responder, né? E Elias fica, fala mais alto, e esse povo cansa de tanto lá gritar, chorar, clamar, mas eles estão clamando em vão, para a pessoa errada, né? O caminho não é esse. Aí quando eles abandonam tudo e vem Elias está direcionado com o Senhor. Elias vem, a primeira coisa que ele faz, arruma o altar. Arruma tudo, coloca bonitinho o que tem que colocar, as 12 pedras que representa. Aí ele vem assim, vamos pensar, está tudo ressecado. Aí ele vem, joga água, né? A terra está seca, está tudo seco, então suga tudo, nem fica. Faz lá, abre um rego em volta do altar, enche de água. De novo, ele traz algo impossível de acontecer para provar para aqueles outros que Deus age em algo que é impossível. Né? Se fosse jogar gasolina, tudo bem, a gente podia, jogou álcool, tudo bem, combustível. Mas o Senhor não, pode jogar água que apaga fogo. Joga água. O que é improvável acontecer. Elias se posiciona, levanta as mãos para os céus. O que acontece? Cai fogo do céu. O Senhor recebe a adoração de Elias. O Senhor recebe o sacrifício de Elias. Elias se posiciona para que aqueles ainda que tinham dúvida, titubearam em 2 pensamentos. Vocês querem adorar realmente a Baal ou querem voltar a adorar o Deus dos seus pais? Deus. Aí alguns reconhecem que Deus é o Senhor, porque cai fogo do céu. O altar estava preparado, o altar estava no lugar, estava arrumado, conforme o Senhor quer. O Senhor não quer nada bagunçado. Ele espera da gente que coloque as coisas no lugar. Colocando as coisas no lugar, a função de mandar fogo do céu do Senhor não é nossa. Aleluia. É como a gente fala, prega o Evangelho, mas quem esmiuça no coração, na mente, é o Espírito Santo. Estou aqui falando, relembrando uma história que todo mundo já conhece. Toda criança nascida dentro da igreja, que foi alfabetizada na escola dominical, na escolinha das crianças, conhece a história de Elias. Mas Deus vai trabalhando de uma certa forma a história de Elias, e a gente vai se enxergando em alguns momentos, nos aspectos da vida de Elias, que isso é Jesus, é o Espírito Santo que vem
quem trabalha, esmiuça a tua pedra aí é Deus. Que Deus que vai trazendo à tona aquilo que eu for falando aqui, Ele vai trazendo a lembrança, essa lembrança. É o Espírito Santo trabalhando na tua vida. De algo semelhante, nossa, eu já passei alguma situação como essa. Tu é um Elias nessa terra, Jesus. Cada um de nós somos um Elias nessa terra. Amém? Aí o Senhor aprove, recebeu a oferta de Elias, fez cair fogo do céu, mas a chuva ainda não. Foi fogo, fogo consumidor, lambeu a água. Nesse momento, eu fico imaginando assim, a intimidade que Elias tinha com o Senhor. O Senhor tinha acabado de receber uma oferenda que ele tinha feito, uma oferta, um sacrifício. Então ele estava totalmente ligado com o Senhor. Ele estava direcionado com o Pai. Aí o Senhor permite mais um pouquinho na vida de Elias. O Senhor vai lá e fala para Acabe: vai chover. Deus vai mandar uma chuva abundante sobre a terra. Foi o Senhor que mandou Elias fazer isso. Ele não falou por conta própria. O Senhor mandou. Mas mesmo o Senhor mandando, Elias continuou o trajeto sozinho com o menino. E quando ele chega sozinho com o menino, ele se ajoelha. Ele se derrama na presença do Pai. Ele coloca a sua cabeça entre as pernas, prostrado. Ele tinha um acesso direto. Ele podia ter feito da mesma maneira que o Senhor permitiu ele falar: não vai, levantou a mão, não vai mais. Se chover sobre a terra, ele podia falar assim: a partir de agora, chova. Mas não. Ele se colocou com adoração, prostrado aos pés do Senhor, não clamando mais por ele, mas ele colocando a situação como o povo de Israel. Ele não clamava mais por ele. Deus já tinha falado para ele que ia chover. Ele podia ter sentado, esperado, mas não. Ele continuou incansavelmente clamando em nome do povo de Israel, porque eles precisavam de chuva. E ele falava: sobe, veja. Voltava o menino, não tem nada. E ele continuava, ele não levantou a cabeça. Ele continuava prostrado. Sobe, veja. Voltava o menino, mais uma vez, nada. Sobe, veja. Elias se manteve prostrado, adorando, clamando, não por ele, mas ele clamava pelo povo de Israel. Ele clamava pelo seu povo, que não tinha mais água, que tinha se perdido no caminho e que estava retornando aos pés do Senhor. E muitos ainda estavam titubeando em dois pensamentos. Viram tudo o que aconteceu e mesmo assim ainda estavam titubeando. Mas ele se colocava diante de Deus em nome daquele povo. E imagine, mais uma vez, sobe. Não tem nada, Elias. Mas chegou a 7ª vez que esse menino subiu e ele viu lá de longe uma pequena nuvenzinha, que já foi suficiente para Elias agradecer pela chuva e abundância que vinha sobre a terra. Amados, eu não sei o que passa dentro da vida de cada um de vocês, mas eu sei que você é um Elias na vida de alguém. Eu não sei em que situação você está, mas tem um Elias do lado, clamando pela tua vida. Nós não somos nada sozinhos. Se não tiver alguém lá de joelhos, prostrado, clamando pelas nossas vidas, a gente não estaria em pé. Assim como eu estou aqui falando, tem 2 na retaguarda ali: Senhor, tem misericórdia da Priscila, que estão clamando pela minha vida, para que Deus
Deus tenha misericórdia do que eu falo nesse altar, porque não é a Priscila, mas é o Senhor falando. Você também é um Elias na vida de alguém. Ou Deus tem levantado Elias para orar pela sua vida. Eu não sei o preço que você tem pagado para orar por alguém, mas saiba que tem uma pequena nuvem aparecendo lá no final. Eu não sei quanto tempo vai demorar para essa chuva emanar sobre a vida de quem você está clamando, mas eu sei que isso não é em vão. Quando o pastor Fábio levantou aqui uma oração pela nação brasileira, nós somos Elias para essa nação. Amados, nós temos a responsabilidade como igreja de orar por essa nação, porque tem muitos lugares ainda que não tiveram acesso de ouvir quem é Jesus, e é a nossa responsabilidade de clamar. Se eu não vou, eu tenho que clamar por quem vai. Essa é a nossa missão na terra. Nós somos Elias nesta geração que a gente pode ver nesses jovens, a geração da internet agora, gente. Nós temos que ser Elias. Nós temos que clamar. A nossa boca tem que ser como flecha na mão do arqueiro. Que nós temos que trazer bênçãos. Nós temos que ser luz, temos que ser o sal da terra nessa geração. E acima de tudo, nós temos que ter uma ligação direta com o Pai. E nós só vamos ter essa ligação direta se a gente se posicionar em adoração constante, prostrados aos pés do Senhor, assim como Elias. Eu gostaria de convidar os irmãos a levantar para a gente orar. O grupo de louvor vai estar entoando para a gente encerrar. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Deus bendito. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. A tua igreja está nesta noite, Senhor,
E
Aleluia, glória a Deus. Fala para Deus por nome do Senhor, amém? Nós estamos felizes por glória. Amém, aleluia. Deus que abençoe a serva do Senhor por esta mensagem maravilhosa que falou em nossos corações nessa noite. Eu estava pensando ali, irmãos, muitas vezes passou pela cabeça, pela mente de Elias, que ele estava sozinho. Aleluia, Jesus. Mas ele não estava sozinho, porque você viu um Deus todo-poderoso, né? Imagine Deus ordenar uma ave mandar comida para os teus servos lá no deserto. Aleluia. É coisa inimaginável, irmãos, o que Deus faz pela vida do teu servo, pela vida da tua serva. Aleluia, Jesus. A irmã também falou sobre o passado. Aleluia. A Bíblia diz que a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Aleluia. Tudo se fez novo na nossa vida. Aleluia. Isso que me deixa ainda mais feliz, mais alegre em Deus. Aleluia. Nós temos alguns minutinhos ainda, eu quero dar uma oportunidade. Saudação, meu querido irmão Samuel. Amém? Por favor. Hoje não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma oportunidade para a irmã que acompanha também, né? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu ministério. Irmãos, que Deus continue usando vocês maravilhosamente. E um recado para os irmãos. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. Jesus está voltando para buscar uma igreja. Aleluia. Mas somente aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que vai morar na glória do Senhor. Amém? Pastor Fábio da o tema dessa noite. Aleluia, Jesus. Quarta-feira, culto. Aquele irmão que é muito puderzinho, adorar o Senhor, venha. Sinto muito para poder vir, irmãos. Na quarta-feira, louvar a Deus também dos irmãos. Domingo, culto em favor da família. Aquele irmão, aquela irmã que puder vir, venha. Não vou poder estar também domingo. Estou trabalhando das 15 às 23 horas. Aleluia, Jesus. Mas Deus sabe, Deus conhece todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que saiu dos seus lares para estar nessa noite, aqui neste lugar que Jesus pegou para nós adorá-lo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Aleluia, Jesus. Santa tuas mãos de comida, Senhor. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permanece em nossas vidas hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? ninguém, porque o nosso Deus é maior. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Aleluia. Oh, queridão, Senhor.